paz do Senhor Jesus, igreja. Hoje foi no domingo, o pastor me pegou, né? Para trazer a palavra. Pegou meio que de surpresa. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com a igreja, amém? E louvo a Deus por essa oportunidade, né, por mais uma vez mencionar a palavra de Deus. Obrigado, pastor Alessandro, pela confiança. Deus abençoe em nome de Jesus. E sem perca de tempo, abre a sua Bíblia em um dos profetas maiores, livro de Ezequiel, capítulo de número 47. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. A minha oração é que Deus fale em minha boca. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Quem encontrou, diga um amém. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Eis que saía umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desde da banda direita da casa e da banda do sul do altar. E ele tirou pelo caminho da porta do norte e me fez andar de volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente. Eis que corriam água debaixo da banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 covas, e fez passar pelas águas. As águas me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos, e mediu me mais fez passar pelas águas, as águas me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro, e não podia atravessar, porque as águas eram profundas. As águas se diziam passar a nado do ribeiro pelo qual não se podia passar. Ele me disse: viste, filho do homem? Então ele me tornou a trazer a margem do ribeiro. Amém, igreja? Deus falou muito forte no meu coração através dessa palavra, e eu meditei, orei a Deus para Deus confirmar essa palavra, e desde a hora do início do primeiro louvor, Deus vem falando através dessa palavra. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer revelar na sua palavra? E Deus falou comigo assim: o nível espiritual da igreja. O tema da igreja, o nível espiritual da igreja. Depois disso, fez voltar à entrada da casa, eis que saíam águas debaixo do umbral. Está falando da igreja, está falando do templo. Eu creio que nessa passagem, quando ele diz que um homem, o próprio Jesus pegou na visão de Ezequiel, o próprio Jesus traz ele para fora e começa a revelar para ele o que ele queria falar. O próprio Deus revelando para a igreja. Aleluia. Ouça isso. Eu olhava da parte do oriente e vinha águas de baixo. Eram poucas águas. Da direita da casa e para a banda do sul do altar. E ele tirou pelo caminho da porta do norte e fez voltar pelo caminho de fora. E a porta do exterior do caminho do oriente. Saiu aquele homem para o oriente, tendo um cordel.
algo para vocês entenderem, como se fosse uma trena. E o primeiro que ele encontra é um tornozelo. A água ele vai medindo, né? Nesse caso aqui vai dar uns 500 metros, né? Que deu mil côvados, então deu base de uns 500 metros de largura. E ele começou a entrar e a água pegava no tornozelo. Eu falei, Jesus, que é isso, né? Ele está entrando para dentro da água. Uma certa feita eu estava conversando de pescaria com o pastor Alessandro, e o pastor Alessandro falou assim: Oswaldo, a hora que você encontrar a areinha, é que ali que vai começar a pegar porquinho, né? Olha que coisa tremenda. Então, ali eu fiquei pensando, falei, Senhor, essa água batia no tornozelo. Eu falei, qual é o mistério dessa palavra, dessas águas no tornozelo? É o nível espiritual que muitas pessoas, quando elas chegam na igreja e elas se encontram, ela chega na igreja, ela não tem a paciência, a calma de Deus trabalhar na vida dela. E essas águas é no nível espiritual. E Deus começou a trazer algo para o meu coração. Ouça isso. São pessoas que ainda não teve experiências com Deus. São pessoas que elas precisam passar um processo de limpezas, de purificação, e ela não dá tempo para Deus trabalhar na vida dela. Ela para pelo meio do caminho, ela mantém naquele nível estável espiritual. Essas águas estão no tornozelos. Quantas pessoas, próprio 2020, você não viu parar pelo meio do caminho? Você acha que Deus quer isso para ela? Lá na frente nós vamos ver esses níveis espirituais, onde essas águas vão nos levar. Aleluia. Ouça isso. E tem pessoas no nosso meio, até no nosso meio, ela não tem força para caminhar. Ela não consegue. Estava agora conversando com o David. O David falou, mas parou por quê, Vardo? A pessoa parou por quê? Porque ela se encontra num nível raso, na água dela está no tornozelo ainda. Ela não teve experiências profundas com Deus. E para ter experiências profundas com Deus, o segredo está naquilo que o pastor Alessandro falou aqui agora. É oração. É na coletividade, é no individual, mas temos que orar. Sem oração não tem como Deus nos responder, irmãos. Deus tem 1001 formas para falar com o homem, mas para falar com Deus é só de joelhos dobrados. E Ezequiel vai entrando, ele vai a água batendo no tornozelo. Olha o nível espiritual. Esse aqui é um nível espiritual, que está falando de água, está falando de limpeza, está falando de purificação, está falando de vida. A Bíblia está falando de vida nessas águas. O segundo que eu aprendo, ele mediu mais 1000 e fez passar as águas. Versículo de número 4. E as águas davam pelos joelhos. As águas davam pelos joelhos. Já começou a ter uma mudança. Você quer ver? São pessoas que elas chegam na igreja, elas começam a ter experiências com Deus. Ela fala, realmente a minha vida está mudando, está diferente. Não foi assim comigo, só comigo, foi com a maioria aqui, aconteceu isso. Quando você chega na igreja, você é impactado com o Espírito Santo de Deus, Jesus começa a transformar a sua vida. Olha, se nós olhar para a minha retaguarda aqui, olha os milagres, olha o pastor Levi, olha o David, quantos e quantos e outros, os testemunhos muito fortes do que Deus vem fazendo. Mas observa que tem um nível. E esse nível, ele se encontra, olha só, no segundo tópico aqui, o que eu vejo? Ele começa a ter experiências diferentes com Deus. Ele começa a ser humilde, uma coisa que ele não tinha lá fora, é humildade. Ele nem sabe o que significa essa palavra, humildade. E Deus começa a tratar com ele e começa a aprender a ser humilde. É experiência com Deus. Se nós formos para a Bíblia, João capítulo 4, e o versículo 14, a mulher, a samaritana,
né? A mulher samaritana, o que ela acontece com ela? Ela fala: olha, não tem como a gente se comunicar. Ele fala: da água que eu te der, você nunca mais terá sede. O próprio Jesus falou para ela. O próprio Jesus deu a água para ela. Falou: eu sou a fonte da água viva. Quem beber dessa água jamais terá sede. Aleluia. É Jesus que sacia a nossa sede. Irmão Oswaldo, eu não consigo entender ainda. Aleluia. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 1. Aleluia. Há um rio da própria vida no paraíso. Há um rio no céu. Há um rio que nós precisamos saciar nossa sede, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós não esperamos as águas, e nós chegamos num nível dentro da igreja, que nós começamos a olhar o defeito do irmãozinho, da Joaninha, do Luizinho, e esquecemos os nossos. E a água, ela está no joelho, está fazendo sabe o quê? Está falando: olha, você está melhorando um nível espiritual. Você já está, sabe o que eu aprendo com essa palavra? Nós corremos dos compromissos da igreja, e Deus quer que nós vivemos em comunhão. Deus quer que nós vivemos na comunhão com os irmãos, para a gente fazer a diferença. É dentro da igreja. Está falando aqui, está falando de altar, está falando de templo, está falando de tabernáculo, está falando de igreja. O profeta Ezequiel está falando, tá? Deus está usando o profeta para revelação, nessa linda, maravilhosa visão que Deus dá para Ezequiel. Entra. E o mais interessante é que não ficou com medo. A água foi entrando, mas olha quem estava do lado dele. Eu creio que esse homem é o próprio Jesus, falando para Ezequiel: eu vou te dar uma visão diferente. Eu vou dar uma visão para você levar para o povo. Porque aqui estava na Babilônia. Essa visão foi dada para ele também dentro da Babilônia. Aleluia. E o interessante é que Jesus, ele sacia a sede dessa mulher. Ele bebe, nunca mais você terá sede. E tinha tudo, tinha tudo para ela falar assim: eu não quero dessa água. Quantos nos dias de hoje Jesus oferece o melhor para ele? Ele prefere a beber outro tipo de água. Ele não aceita a água que Jesus dá. Ele prefere a água do mundo. Ele prefere a sujeira do mundo do que aceitar a água que o próprio Jesus está dando. E aqui nesse nível espiritual eu aprendo o quê? Cada vez mais que nós entramos em oração, em comunhão e em jejum, não tem como Deus não falar com a igreja. Não tem como Deus não falar com o povo dele. Você se aproxima mais de Deus. Você entra num nível espiritual diferente. O pastor estava falando aqui, falou assim: tem brilho em quem ora. A gente sabe quem ora e quem não ora. Aquele que lê Bíblia, ele é diferenciado. O povo de Deus tem que ler Bíblia. O povo de Deus tem que orar. O povo de Deus não pode parar a caminhada num nível inferior, não. Ele tem que ultrapassar aquele nível dos tornozelos e chegar ao nível superior, que já chegou no joelho. Olha que coisa tremenda. Aleluia. Aleluia. Como Deus é fiel. E o terceiro, pessoas com o coração envolvido na obra. Saiu do tornozelo, aí vem para os lombos. A água vem já na altura dos ombros. São aquele tipo de pessoas que ela tem compromisso com Deus. Olha que nível lindo, pastor Alessandro. Olha, pastor Valdir. Olha que nível lindo que ele está chegando. Ele gosta de orar. Ele gosta de estar em comunhão com... Ô irmão Oswaldo, estamos aqui num tereré. Gosta aí, é comunhão. Esses dias nós estávamos indo em Salmourão. Foi no dia de Natal, né? Que a minha esposa Edna está viajando. E eu falei: pastor Valdir, nós estamos indo para onde? Ele falou: nós estamos indo
ter comunhão. O pastor Valdir falou para mim. Eu falei, isso é de Deus, pastor. Porque nós estávamos indo para o povo de Deus. Chegamos lá, ligamos para o pastor Alessandro, bateu um papo. Comunhão com o povo de Deus. Olha o nível espiritual que a igreja tem que estar. A igreja tem que ter sede. A igreja tem que ter sede de buscar Deus. A igreja tem que ter sede de falar com Deus. A igreja tem que ter sede de fazer as coisas de Deus. Porque é diferente. Quando essa pessoa, aqui no terceiro tópico, quando ela entra com o coração envolvido na obra, é diferente. Ela tem sede de fazer a obra de Deus. Se ela é convidada para pregar, ela vai pregar. Se ela é convidada para vir limpar a igreja, ela vai limpar a igreja. Se ela é convidada, qualquer coisa que te falar da obra de Deus, ela está envolvida na obra de Deus. Uma certa feita falaram para mim, rapaz, para com esse negócio de casa de recuperação, para com esse negócio de prisão, rapaz. Mas não foi Jesus que disse? Não foi Jesus que disse? Quando eu estivesse preso, fosse me visitar. Não está falando da família do preso, está falando para você ir lá pregar o evangélico. Que quem vai libertar não somos nós, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Falaram para mim, não, rapaz, alguém vai lá pregar, mas você não precisa ir. Eu falei, foi uma obra que Deus colocou na minha mão. E Deus não vai cobrar do Zezinho, do Luizinho, Deus vai cobrar da minha mão. É assim que funciona. E as pessoas estão equivocadas com a palavra de Deus. E Deus está trazendo para um nível espiritual que Ele tem que envolver na obra. Olha que diferença de nível espiritual agora que nós entramos. Ele já está aqui, ó, no ombro. Ele já está falando, nossa, eu já estou fazendo algo para Deus. Eu já estou caminhando dentro da igreja. O pastor colocou eu para pregar. O pastor colocou eu para dirigir o culto de oração. O pastor me envolveu. Oi, rapaz, que bênção. É o próprio Deus falando no coração do pastor para dar oportunidade, irmão. E se você voltar no nível do tornozelo até aqui, sabe, tem uma palavra chave para essa mensagem. Chama tempo. Tem o tempo de Deus. Deus, Eclesiastes 3, Deus fala no tempo. O pastor Valdir, nós estávamos 21 dias orando. E na casa do oleiro, o pastor Valdir falou da roda, do tempo. O tempo de Deus, a roda, significa o tempo. Eu falei, mas rapaz, o mistério é muito grande. E nós queremos tudo de uma vez. E não é assim. Porque se nós bebemos toda essa água de uma vez também, nós vamos querer deixar a obra. Então tem que entrar na água e deixar Deus, Jesus, saciar a nossa sede, como Ele fez com essa samaritana. E o 4. Pessoas totalmente envolvida na obra de Deus. Ele submerge, ele mergulha na obra de Deus. Ele não fica olhando para ninguém. Ele não tem tempo para olhar para ninguém. Quando ele percebe, ele fala, não, peraí, Deus está me usando, eu quero mais. Eu vou buscar mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, para que Deus me use da forma que Ele quer. A pergunta que eu deixo para a igreja hoje: que nível que nós se encontramos espiritualmente falando? Qual é o nosso nível espiritual? Eu fiz essa pergunta para mim hoje meditando. Senhor, que nível desse eu me encontro? Senhor, aonde eu tenho que melhorar para mim em águas profundas? Porque aqui está falando que a água estava profunda. Ouça isso. Mediu mais, versículo 5, mediu mais, era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. É aonde Deus quer levar essa igreja, em águas profundas. Deus quer te levar a águas profundas, meu irmão, minha irmã. Deus quer levar você a ter experiências novas com Ele. Deus quer ter experiência profunda com Deus. Essas águas que Deus está falando na palavra dEle. Aleluia. Precisamos ter experiências profundas com Deus. Irmãos, como que eu vou conseguir isso? Isaías capítulo 55, versículo 6.
Buscai enquanto se pode achar. É nessas águas que Jesus quer nos levar, em águas profundas. Em 2021, que nós vamos encontrar águas profundas para nossas vidas. Que 2021 nós vamos fazer a vontade de Deus. Quem está querendo fazer a vontade de Deus? Aleluia. Não, ninguém pegou não. É levantar o templo para Deus. Aleluia. A Bíblia está falando de templo. As águas são profundas. Nós temos que entrar e ter visão que Ezequiel teve. Ter experiências com Deus, que é uma experiência melhor e maior do que essa. Nós fazer algo para Deus. É o templo. Vamos fazer o templo para Deus. Vamos arregaçar as mangas, vamos fazer algo para Deus. Porque aqui está falando de obra, aqui está falando de águas e preparação para a obra de Deus, se preparar para a obra de Deus. Qual é o nosso sonho do nosso coração? O que nós sonhamos para o nosso coração, para a nossa igreja? Ah não, pastor, o senhor pega aí, faz aí. Ele não vai fazer sozinho. Se Deus trouxe você aqui, Deus trouxe você com um propósito. Deus, ele não age fora de propósito. E Deus estava mostrando para Ezequiel que ele tinha um propósito com o povo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. No versículo 12 diz assim, ó: e junto do ribeiro e as suas margens, de uma a outra banda, subirá toda sorte de árvore, e dará fruto para se comer. Não cairá as suas folhas, e nem perecerá os seus frutos. E nos seus meses produzirá novos frutos, porque a sua água sai do santuário. E os seus frutos servirá de alimento, e as suas folhas de remédio. Meu Deus. Para concluir, se você está na casa de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, descansa seu coração. Deus, ele se carrega em tudo na sua vida. Faça a sua parte com Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. E Deus vai cumprir com a palavra dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Eu estou passando para o pastor, que foi até aqui que Deus falou no meu coração. Amém?